Como disse certa vez o Capitão Ross, o trabalho é o que importa, não a bebida, não o desespero, mas construir algo, consertar algo, e mesmo que você sinta o inferno no seu coração, no final do dia você se sentirá melhor. Então, vamos construir. Quando as pessoas pensam na Idade Média, imaginam castelos, espadas e superstição. Mas para a maioria, a vida medieval era sobre sobreviver dia a dia, estação após estação, sem eletricidade, sem ferramentas modernas, sem redes de segurança. E ainda assim eles persistiram. Agora, à medida que nosso mundo se torna mais frágil, com o clima mudando, a instabilidade de recursos e a crescente incerteza, essas antigas habilidades começam a parecer mais um manual para o futuro. Neste vídeo exploraremos as estratégias de sobrevivência que os povos medievais dominavam e por que poderíamos precisar delas novamente antes do que pensamos. 1. Encontrar água limpa sem poço. Na Idade Média, muitas aldeias não tinham poços profundos e os rios nem sempre estavam próximos. Mesmo quando estavam, os riachos podiam estar contaminados por lixo, animais mortos ou escoamento de gado. Por isso, as pessoas medievais tiveram que ser criativas, porque encontrar água limpa significava a diferença entre a vida e a morte. Um método comum era a coleta de água da chuva. As casas com telhados de palha ou telhas foram projetadas para coletar a água da chuva e canalizá-la para barris de barro ou madeira. A água não era perfeitamente limpa pelos padrões modernos, mas era muito mais segura do que fontes estagnadas. A água da chuva também era mais fresca e tinha melhor sabor, tornando-a a opção preferida para beber e cozinhar, especialmente durante o verão. Outro método era a filtração natural. As pessoas deixavam a água turva repousar para que o sedimento se assentasse no fundo e depois despejavam cuidadosamente a parte mais clara. Alguns até usavam camadas de pano, areia ou carvão para filtrar os resíduos. Uma técnica rudimentar, mas surpreendentemente eficaz. Esses métodos eram frequentemente transmitidos oralmente e aperfeiçoados ao longo de gerações por pessoas que não entendiam nada sobre bactérias, mas tinham muita experiência de vida com doenças. O armazenamento também importava. A água era guardada em jarros de barro selados ou em bexigas feitas de pele de animal, às vezes revestidas com cera de abelha ou resina para reduzir a contaminação. Algumas famílias enterravam seus jarros parcialmente sob a terra para mantê-los frescos e retardar o crescimento bacteriano. Nas regiões mais frias, a neve e o gelo eram derretidos cuidadosamente para obter água potável, mas apenas depois de filtrá-los com um pano para remover cinzas ou excrementos de animais. Eles aprenderam rapidamente que a neve, embora parecesse pura, poderia conter ameaças invisíveis. Sobreviver significava ser cauteloso, observador e habilidoso. Eles não tinham pílulas purificadoras, nem filtros nem canos. Eles tinham chuva, gravidade e tentativa e erro. E de alguma forma funcionou bem o suficiente para manter comunidades vivas por séculos de secas, inundações e doenças. 2. Manter-se vivo durante uma fome. Quando as colheitas falhavam, o inverno se arrastava ou a guerra cortava as rotas de abastecimento, as pessoas medievais tinham uma única prioridade: não morrer de fome. E sem reservas de alimentos, ajuda governamental ou mercearias, a fome era um teste de criatividade, instinto e desespero. A primeira resposta sempre foi o racionamento. As famílias cortavam as porções pela metade, esticavam os grãos com água e transformavam a farinha em um caldo leve, ou mingau em vez de pão. Cada migalha importava. Nada era desperdiçado, nem mesmo os ossos, que eram fervidos repetidamente para obter uma sopa leve e gordurosa. À medida que os suprimentos acabavam, as pessoas recorriam à busca por alimentos. Eles sabiam quais plantas podiam ser comidas cruas, quais precisavam ser cozidas e quais podiam matar se preparadas incorretamente. Alho selvagem, urtiga, dente de leão, azeda, folhas de azeda. Estas não eram ervas daninhas, eram itens básicos de sobrevivência. A casca das árvores era raspada e fervida. Bolotas eram moídas até formar uma farinha amarga. Até musgo e algas eram usados, apesar do sabor terrível. A carne tornou-se uma raridade. As pessoas caçavam esquilos, ouriços, ratos, pássaros e qualquer coisa que se movesse. Em épocas mais desesperadoras,
gatos e cães desapareceram das aldeias, e até mesmo o canibalismo apareceu nos cantos mais sombrios da história das fomes registradas. Estes não eram mitos. Crônicas de toda a Europa documentam regiões inteiras onde a fome se tornou horror. 3. Construir abrigo com materiais naturais. Quando as pessoas medievais tinham que sobreviver sem casa, ou construir rapidamente em condições difíceis, elas dependiam do que a terra lhes dava, sem plantas, sem ferragens, apenas séculos de conhecimento transmitido sobre como transformar gravetos, barro e pedras em algo que pudesse proteger do frio, do vento e da chuva. O material mais comum era o método de taipa de mão, que consistia em entrelaçar galhos flexíveis ou juncos, a taipa, para formar um trançado e depois cobri-lo com uma mistura espessa de barro, argila, palha e às vezes esterco. Secava e formava uma parede isolante resistente que poderia durar anos. Rápido de montar, barato e surpreendentemente resistente às intempéries, era uma técnica de sobrevivência usada, desde abrigos temporários até moradias de longo prazo. Os telhados eram feitos com o que estava disponível: telhados de palha ou juncos, telhas de casca de árvore ou galhos sobrepostos selados com argila. A palha, quando compactada, não apenas escoava a água, mas também proporcionava isolamento, mantendo o calor dentro durante o inverno e fora durante o verão. E em situações de sobrevivência, a velocidade importava. Algumas famílias podiam levantar uma estrutura e cobri-la em um único dia se tivessem mãos suficientes. Nas regiões arborizadas, as pessoas construíam abrigos de toras ou apoiavam grandes galhos contra uma viga central para formar estruturas rápidas em forma de A. Depois eram cobertas com musgo, grama e barro para selar as rachaduras. Em planícies abertas, turfa e sodas cortadas do solo eram usadas como tijolos, com raízes empilhadas e tudo mais. As raízes retinham a umidade e proporcionavam estrutura, formando paredes espessas e terrosas que eram à prova de vento e amorteciam o som. Onde pedras eram abundantes, usava-se a alvenaria seca, sem argamassa, sem pregos, apenas um arranjo cuidadoso. Esses abrigos eram frios, mas duráveis, e muitas vezes usados como armazenamento ou moradias de emergência. Até mesmo peles de animais eram usadas, especialmente em climas mais frios ou entre grupos nômades. Esticadas sobre estruturas de madeira ou colocadas ao longo de depressões cavadas no chão, formavam abrigos que podiam reter o calor corporal e proteger contra os elementos. O conhecimento para construir rapidamente, sem ferramentas e sem margem de erro, fazia parte da sobrevivência medieval. E quando o desastre acontecia, uma inundação, uma guerra, um incêndio, as pessoas não esperavam por ajuda, reconstruíam do zero com as próprias mãos e o chão sob seus pés. 4. Navegar sem mapas ou bússolas. Muito antes do GPS ou mesmo de mapas impressos, as pessoas medievais ainda tinham que se orientar através de florestas, montanhas e vastas extensões de terreno desconhecido. Fosse para comércio, viagens, ataques ou fuga de perigo. Saber navegar naturalmente era uma habilidade de sobrevivência transmitida como um código secreto. A primeira ferramenta sempre foi o sol. As pessoas aprenderam a seguir seu movimento no céu para determinar a direção. Ao amanhecer, o sol nascia no leste. Ao meio-dia, as sombras apontavam para o norte. À tarde, ele se punha no oeste. Estas não eram ideias abstratas. Eram referências cotidianas usadas para plantar, atacar e viajar. À noite, as estrelas assumiam o controle. A estrela do norte, Polaris, era um guia constante no hemisfério norte. Pastores medievais, comerciantes e até crianças aprendiam a reconhecer constelações como a Ursa Maior, Órion e Cassiopeia, não por poesia, mas por orientação. Em algumas comunidades, esses caminhos estelares estavam ligados ao folclore local, tornando-os mais fáceis de memorizar e transmitir. Mas a navegação não dependia apenas do céu. A própria terra dizia muito. Viajantes experientes seguiam trilhas de animais, o fluxo dos rios e o crescimento de musgo, que frequentemente se acumulava no lado norte das árvores. Eles liam a forma das colinas, a direção do vento, pedras marcadas e a curva de antigos caminhos anteriores, até mesmo a influência romana. Em florestas densas, os pássaros tornavam-se guias.
O canto de uma determinada ave ou o padrão de voo de outras poderia indicar proximidade de água ou campos abertos. A fumaça no horizonte insinuava a presença de aldeias ou fogueiras. O cheiro de certas plantas ou o frio no ar lhes diziam quão longe estavam de vales ou rios. Ao viajar em grupos, as pessoas criavam marcos de pedra empilhados em padrões, entalhes em árvores ou feixes de grama deixados em certas formas. Esses sinais silenciosos ajudavam a guiar outros ou marcar áreas de perigo, e tudo isso era feito sem papel, tinta ou bússola, apenas memória, atenção e tradição. A sobrevivência medieval não exigia tecnologia, exigia uma ligação com a terra tão profunda que o próprio mundo se tornou seu mapa. 5. Preservação de alimentos sem refrigeração. Quando as pessoas medievais abatiam um animal ou colhiam algo, não tinham o luxo de guardar o excesso na geladeira. Cada pedaço de comida tinha que ser preservado, ou apodreceria. E em um mundo onde sobreviver significava tirar o máximo proveito de cada recurso, eles se tornaram mestres em antigas técnicas de conservação que ainda funcionam hoje. Salgar foi a primeira linha de defesa. Carne e peixe eram embalados em sal grosso, que extraía a umidade e criava um ambiente hostil para as bactérias. Em regiões com sal abundante, como algumas áreas costeiras da Europa, comunidades inteiras se especializaram nesse processo. Grandes barris de arenque ou porco salgados podiam alimentar uma família durante os piores meses do inverno. O próximo passo era defumar. Depois de salgadas, as carnes eram penduradas sobre fogueiras, às vezes por dias ou semanas. A fumaça não apenas adicionava sabor, mas também uma camada protetora de compostos químicos que retardavam a deterioração. Fumeiros eram construídos perto das casas, ou até mesmo dentro da própria estrutura, usando madeiras específicas para diferentes tipos de alimentos. A secagem era usada para frutas, ervas e cortes finos de carne. Grãos eram secos ao sol sobre esteiras tecidas ou lajes de pedra. Cogumelos eram enfiados em barbantes e pendurados em vigas. As pessoas entendiam que o fluxo de ar era tão importante quanto o calor. Nas regiões mais frias, os alimentos eram secos perto da lareira ou nos telhados, onde o vento e o sol podiam alcançá-los. Em climas mais frios, o congelamento natural tornou-se parte do ciclo. Alimentos eram enterrados na neve ou armazenados em porões, onde a temperatura permanecia baixa. Blocos de gelo eram às vezes embalados em palha e usados para revestir poços, criando uma versão primitiva de armazenamento a frio. Outro método inteligente era armazenar alimentos em gordura. Carne cozida era mergulhada em gordura animal processada, que endurecia formando uma vedação e impedindo a entrada de ar. Este método, conhecido como confit, podia manter os alimentos seguros por meses e servia tanto como técnica de conservação quanto de cozimento. Até mesmo a fermentação desempenhou um papel. Vegetais como repolho eram transformados em chucrute, leite virava queijo, frutas viravam vinagre. Estas não eram iguarias, eram química de sobrevivência. Não tinham data de validade ou embalagem, apenas conhecimento, paciência e instinto. E em um mundo sem conveniências, isso era suficiente. 6. Defender-se com ferramentas primitivas. Na vida medieval, o perigo não era reservado ao campo de batalha. Vivia em florestas, estradas, aldeias rivais e, às vezes, até mesmo em sua própria casa. Sem proteção oficial para os pobres e sem o direito de portar armas dos nobres, as pessoas tiveram que aprender a se defender usando qualquer coisa que pudessem fazer, encontrar ou reutilizar. A ferramenta mais básica era o bastão longo, um pau resistente que podia ser cortado de freixo ou carvalho. Não era apenas uma ajuda para caminhar. Em mãos treinadas, tornava-se uma arma de alcance e alavancagem. Pastores, viajantes e agricultores carregavam bastões não apenas para equilíbrio em terrenos difíceis, mas também como defesa contra animais ou ladrões. Até mesmo simples porretes ou galhos de pau endurecidos pelo fogo podiam mudar o rumo de uma pequena escaramuça a seu favor. Espadas, quando disponíveis, eram muito valorizadas. Uma faca ou punhal curto servia tanto como ferramenta diária quanto como último recurso de defesa. A maioria dos camponeses não tinha permissão para possuir espadas ou lanças, mas podiam portar pequenas lâminas para cultivo e preparação de alimentos que também se tornavam armas de sobrevivência em emergências. Alguns até afiavam foices de colheita
ou colocavam pontas de pedra em cabos de madeira, transformando ferramentas em armas sem quebrar a lei. Pastores e crianças frequentemente usavam fundas e pedras para espantar predadores ou intrusos. Com prática suficiente, uma funda podia lançar uma pedra com força letal, e não exigia ferro, forja ou um ferreiro, apenas couro, barbante e pontaria. O pensamento defensivo ia além das armas. Armadilhas eram montadas perto dos limites da propriedade, buracos cobertos com folhas, fossos escondidos ou barricadas com pontas, para dissuadir ladrões ou agressores. Em algumas áreas, muros eram construídos a partir de arbustos espinhosos ou silvas, moldados e treinados para formar barreiras mais espessas do que a madeira. A comunidade também era defesa. As aldeias dependiam de sistemas de alerta precoce, sinos, cães latindo e rodízios de vigilância. Todos reconheciam os sinais de problema e respondiam rapidamente. Você não esperava por ajuda. Você era a ajuda. Para sobreviver em um mundo onde a justiça era lenta e a violência rápida, as pessoas medievais aprenderam a criar suas próprias regras de defesa. 7. Manter-se aquecido sem lenha. Quando o inverno chegava forte e a lenha se tornava escassa, até esgotar-se completamente, manter-se aquecido tornava-se uma questão de sobrevivência. Mas as pessoas medievais, especialmente os pobres, nem sempre podiam contar com uma fogueira acesa para protegê-los do frio. Em vez disso, recorriam a estratégias que não usavam nenhum combustível, apenas um uso inteligente do espaço, calor corporal e o ambiente. Uma das técnicas mais simples era o agrupamento de corpos. Famílias dormiam juntas sob uma única manta ou pesadas peles de animais, às vezes em colchões recheados com palha ou até mesmo na mesma cama. O objetivo não era conforto, era retenção de calor. Quanto mais pessoas, melhor. Bebês, idosos e até mesmo o gado eram trazidos para dentro para ajudar a aumentar a temperatura interna. Uma única vaca em um espaço fechado podia aquecer significativamente um cômodo pequeno durante a noite. O isolamento importava mais do que o fogo. As casas eram calafetadas com palha, musgo e tecido para bloquear correntes de ar. Rachaduras e paredes eram preenchidas com barro ou esterco. As janelas eram cobertas com pano, chifre ou pergaminho encerado para deixar a luz entrar, mas manter o vento do lado de fora. Os pisos eram cobertos com camadas de juncos, peles ou esteiras, tecidas grossas que ajudavam a reter o calor que subia da própria terra. Em algumas áreas, as pessoas construíam abrigos parcialmente subterrâneos. A terra agia como um isolante natural, mantendo o espaço mais quente do que a superfície, especialmente durante a noite. Nas regiões montanhosas, pequenos cômodos com tetos baixos eram construídos para reter o calor corporal e reduzir o volume de ar que precisava ser aquecido. A roupa também se tornou arquitetura. As pessoas vestiam camadas de lã e linho dentro de casa e camadas forradas de pele. Algumas peças serviam para dormir, outras serviam também como cobertores improvisados. Os pés eram enrolados em palha ou pano grosso. Capuzes e chapéus eram essenciais, pois uma quantidade significativa do calor corporal escapa pela cabeça. Quando a lenha era escassa, cada brasa contava. Pedras quentes eram retiradas de fogueiras apagadas e enroladas em pano para atuar como aquecedores de cama. Em algumas regiões, cinzas de fogueiras antigas eram enterradas sob esteiras de palha para dormir, a fim de gerar um calor baixo e duradouro. As pessoas medievais não venciam o inverno com tecnologia, venciam com camadas, lógica e coragem, e com uma profunda compreensão de que o calor não vinha do fogo, mas de saber como conservar cada pedaço de calor que tinham. 8. Cura sem medicina. Em um mundo sem analgésicos ou antissépticos, curar significava conhecer a terra e confiar no que gerações haviam descoberto através de tentativa, erro e, às vezes, pura desesperação. Os povos medievais, especialmente em comunidades rurais, dependiam da medicina popular, remédios herbais e sabedoria ancestral para sobreviver a doenças, lesões e infecções. A mil-folhas era amassada para estancar o sangramento. A casca do salgueiro, rica em salicilatos naturais, era usada para fazer chás para aliviar a dor e reduzir a febre séculos antes da aspirina existir. O alho era aplicado em feridas por suas propriedades antimicrobianas, enquanto cebolas e mel eram misturados em ungüentos espessos para secar infecções.
Estes não eram apenas remédios caseiros, eram ferramentas de sobrevivência de primeira linha. As feridas eram lavadas com vinho ou vinagre quando disponíveis, pois o álcool agia como um desinfetante grosseiro. Água quente era um luxo, mas quando podia ser fervida, geralmente em panelas de barro ou ferro sobre o fogo, era usada para limpar ferramentas, panos ou a própria pele. Às vezes, cinzas de madeira limpa eram usadas para esfregar áreas infectadas, atuando como um antibacteriano primitivo. Febres eram combatidas com suor. Pacientes eram envolvidos em peles ou cobertores, alimentados com caldos e deixados suar a doença. Vapores de ervas eram inalados para limpar os pulmões, e chás de camomila, sabugueiro e urtiga eram comuns para tratar tudo, desde problemas digestivos a inflamações da pele. Mas nem todos os tratamentos eram suaves. Sangrias, ventosas e até cauterização de feridas com ferro quente eram usadas quando nada mais funcionava ou quando a crença em equilibrar os humores do corpo guiava a mão. Embora rudimentares, essas práticas muitas vezes compravam tempo. Às vezes, isso era tudo que alguém precisava. O conhecimento era transmitido de geração em geração, geralmente através de parteiras, mulheres sábias e curandeiros locais. Essas pessoas não tinham formação universitária, mas sabiam o que funcionava. E em áreas remotas, muitas vezes eram a única esperança que uma aldeia tinha. A sobrevivência não dependia de poções ou milagres, dependia de prestar atenção ao corpo, às estações e às plantas que se recusavam a morrer, mesmo no inverno. Na ausência de medicina moderna, eles recorriam a algo mais antigo: memória, intuição e a vontade de continuar. 9. Sobrevivência mental, fé, folclore e rituais. Sobreviver às duras realidades da vida medieval não era apenas uma questão física, era mental. E para pessoas constantemente cercadas por morte, doenças e dificuldades, manter a sanidade exigia mais do que comida ou fogo, exigia significado. A fé não era um luxo, era uma tábua de salvação. As pessoas acreditavam que o sofrimento tinha um propósito, que a doença era um teste, que a fome era uma punição ou uma purificação. Seja através do cristianismo ou de antigas tradições pagãs, os sistemas de crenças davam às pessoas algo a que se agarrar quando a realidade se tornava insuportável. As orações não eram apenas espirituais, eram âncoras emocionais. Os sinos da igreja não tocavam apenas para chamar as pessoas para o serviço, mas para criar um senso de ritmo, um lembrete de que a vida, mesmo quando cruel, tinha estrutura. O folclore preenchia as lacunas. Contos de espíritos da floresta, amuletos protetores e maldições ancestrais forneciam às pessoas maneiras de explicar o inexplicável. Uma colheita ruim não era apenas azar. Era uma regra quebrada e um aviso ignorado. Isso não era ignorância. Era uma estrutura psicológica que ajudava as pessoas a dar sentido ao caos. Os rituais ofereciam controle: acender uma vela, marcar uma porta com giz, plantar sementes em uma fase específica da lua. Esses atos eram pequenos, mas poderosos. Davam às pessoas um senso de agência sobre seu próprio destino. Em um mundo onde tanta coisa estava fora de seu controle, fosse doença ou violência, esses rituais davam a ilusão de influência, e às vezes isso era suficiente para manter alguém seguindo em frente por mais um dia. Até mesmo o luto tinha estrutura. Períodos de luto eram observados, símbolos eram usados, histórias eram contadas e recontadas, não apenas para honrar os mortos, mas para processar os vivos. A sobrevivência não era apenas sobre manter-se aquecido ou alimentado, era sobre acreditar que a vida ainda tinha valor, mesmo quando tudo dizia o contrário. As pessoas medievais não sobreviviam apenas por força, sobreviviam por fé, folclore e a necessidade teimosa de acreditar que o amanhã importava. O manual de sobrevivência que esquecemos. As pessoas medievais não tinham equipamentos, planos de reserva ou conveniências modernas. O que elas tinham era adaptação. Ouviam a terra, apoiavam-se na comunidade e transmitiam cada lição duramente aprendida como se fosse ouro, porque não apenas sobreviviam a condições difíceis, construíam vidas dentro delas. E agora, à medida que o mundo moderno se torna mais incerto, com o clima mudando, crises de energia e sistemas em colapso, estamos começando a perceber algo. O manual de sobrevivência delas pode ser mais relevante do que nunca. Nós o esquecemos, eles o viveram, e talvez seja a hora de lembrarmos.